Olá, pensa comigo. O que faz uma pessoa continuar quando tudo dá errado? Imagina só perder o trabalho de uma vida inteira num incêndio, sobreviver a um atentados, ver pessoas queridas partirem. A história de hoje é sobre isso, sobre perseverança. A gente vai mergulhar na vida de um homem que enfrentou tudo isso e mesmo assim deixou uma marca impressionante no mundo. Vamos descobrir qual era o segredo dele. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta feita por uma jovem missionária, a Hannah Judson. Parece simples, né? Como ele conseguia continuar? Mas essa pergunta carrega um peso enorme. Uma admiração por uma força que parecia, sei lá, sobre-humana. Para a gente entender de onde veio essa pergunta, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. A gente está em 1817, lá na Índia. É lá que acontece um encontro bem especial. Um encontro entre duas gerações de pioneiros. De um lado, um veterano que já tinha visto de tudo. Do outro, um casal de novatos cheios de gás, mas também cheios de dúvidas. William Carey, nossa, ele era tipo uma lenda viva. Chegou na Índia lá em 1793, praticamente começando uma nova era. E aí, mais de 20 anos depois, chegam o Adoniram e a Hannah Judson. E adivinha? Eles foram para lá inspirados justamente pela história do Carey. E claro, foram procurar por ele, em busca de conselhos, de sabedoria. Só que a imagem que os Judsons encontram não é a de um herói de armadura brilhante, sabe? Longe disso. O Carey já tinha sobrevivido a 3 tentativas de assassinato. Já tinha enfrentado um incêndio terrível, que não só matou 5 dos seus colegas, como destruiu a gráfica dele inteira. Imagina o baque, ver manuscritos, traduções de anos de trabalho virando cinza. É por isso que a pergunta da Hannah é tão poderosa. E a resposta do Carey para essa pergunta não foi nenhuma fórmula mágica, nenhuma teoria super complexa. Foi algo bem mais pé no chão, bem mais prático. Uma rotina diária. É aí que a gente começa a descobrir o segredo da fortaleza dele. A pergunta volta com tudo, né? Diante da perda de amigos, da destruição do trabalho de uma vida, de ameaças constantes. Como é que uma pessoa contra forças não só para continuar, mas para reconstruir tudo do zero? De onde vem essa garra? A primeira parte da resposta dele, claro, aponta para fé. Mas o mais legal é que ele não para por aí no discurso. Ele não oferece só uma ideia, mas um método. Ele diz basicamente: deixa eu mostrar para vocês o caminho das pedras. Como acessar essa força? E aqui está o segredo, na rotina dele. Simples, mas inabalável. O Carey levou o casal até o jardim e explicou. Todo santo dia, às 5 da manhã, ele começava ali, em oração. E no final do dia, depois do trabalho, ele voltava para o mesmo jardim para meditar. Não era um ato heróico uma vez na vida. Era essa disciplina diária, sabe? Era isso que enchia o tanque dele para perseverar. E essa rotina, praticada por décadas a fio, não só o manteve de pé. Ela produziu resultados que são, francamente, de cair o queixo. Vamos dar uma olhada agora nos frutos impressionantes que essa perseverança toda gerou. 43 anos. Peraí, vamos parar um pouco para pensar nisso. 43 anos. É quase meio século dedicado a uma causa, numa terra completamente diferente, superando obstáculos que fariam a maioria de nós jogar toalha no primeiro mês. E o que ele fez nesse tempo todo? Olha esse número, mais de 35. Sob a liderança dele, a Bíblia foi traduzida inteira ou em partes para mais de 35 línguas e dialetos locais. Isso é um feito linguístico e de dedicação simplesmente absurdo. E não parou por aí não, o cara era um acadêmico de mão cheia. Ele não só aprendia as línguas, ele as organizava, compilava gramáticas de sânscrito, de bengali. Ele ajudou a preservar e a estruturar esses idiomas para o futuro, um trabalho monumental. E depois de tudo isso, de construir esse legado gigantesco, sabe como ele se via? Ele mesmo escreveu o que queria na sua lápide. E é de uma humildade que choca, né? Esse contraste entre o tamanho da obra dele e a simplicidade de como ele se enxergava é algo que faz a gente parar para pensar. A história do Carey é fantástica, mas ele não tá sozinho nessa. A lição da vida dele aponta para uma verdade que a gente vê em todo lugar. As grandes realizações da humanidade, sabe, raramente acontecem num estalar de dedos. Elas são construídas tijolo por tijolo com o alicerce da perseverança. A história tá cheia de exemplos assim, de gigantes que entenderam o poder de não desistir. Vamos passar rapidinho por alguns outros nomes que, igualzinho ao Carey, construíram seus legados ao longo de décadas de muito trabalho. 40 anos. Pensa nisso. Foi o tempo que o Adam Clarke dedicou a um único projeto. O seu famoso comentário bíblico, que é referência até hoje. Ou então,
36 anos. Esse foi a jornada do Noah Webster para criar o seu dicionário. O cara era tão obcecado que cruzou o oceano só para pesquisar a origem de algumas palavras. Na área da história, Edward Gibbon passou 26 anos, mais de um quarto de século, mergulhado em pesquisas para escrever a sua obra-prima sobre o Império Romano. E a tecnologia? Mesma coisa. Foram 15 anos de trabalho duro para o George Stephenson desenvolver a locomotiva a vapor, uma invenção que literalmente mudou o ritmo do mundo. E que tal 10 anos de pobreza sendo chamado de louco por todo mundo? Foi o que o Charles Goodyear enfrentou para aperfeiçoar a vulcanização da borracha, um processo que hoje está em quase tudo que a gente usa. Então, tá. Depois de viajar pela história desde a Índia do século XVIII até o mundo dos inventores, o que fica de tudo isso? Qual é a grande lição que essa virtude, a perseverança, tem para nos dizer hoje? A lição é bem direta e muito poderosa. Perseverança não é só uma qualidade para ter na hora do aperto. Como a gente viu com Carrie, é uma virtude que se cultiva todo o santo dia. É aquele ingrediente secreto que transforma o esforço de formiguinha de hoje no monumento de amanhã. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. As histórias do Carrie, do Webster, de todos eles, não são sobre talentos de outro mundo. São sobre dedicação a longo prazo, sobre consistência. Elas mostram o que é possível quando a gente não desiste. Então, a pergunta que fica no ar é: qual grande obra, na vida de cada um, está esperando por essa mesma dose de perseverança?